Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Muito bem-vindos ao Agora é a Hora. É sempre uma honra ter a sua atenção aqui no meu programa. Hoje estamos no episódio 94 e o assunto abordado, ele é de extrema importância para todos nós, porque eu vejo como terapeuta há muitos anos que esse assunto, ele faz com que as pessoas adoeçam emocionalmente, mentalmente e emocionalmente. Também é um assunto que, quando ele não é entendido, quando a pessoa não tem um autoconhecimento com relação a essa frequência, que vocês vão entender já já, ele também é o causador aí de muitos problemas em relacionamentos, porque quase não se é falado sobre isso. Então, eu encontrei uma profissional que fala sobre esse assunto. E hoje nós vamos falar sobre prosperidade financeira, porque a gente sabe que prosperidade, ela abrange todas as áreas da nossa vida, e não só o dinheiro. Mas o dinheiro é uma frequência em que muitas pessoas não sabem sintonizar na frequência do dinheiro. E é isso que vocês vão aprender aqui hoje através do autoconhecimento. Tanto é que o tema, olha que tema maravilhoso para esse episódio. Como se tornar um imã do dinheiro com o autoconhecimento. Porque é através dele que você vai entender onde estão as suas travas, onde estão os seus bloqueios, que fazem com que você tenha a realidade financeira que você tem hoje. Então, para isso, eu trago uma expert nesse assunto, que eu a conheci assistindo um podcast que eu já participei, gostei muito do trabalho dela, da comunicação, e depois eu fui ver as formações que ela tem. Isso me interessou ainda mais para colocá-la aqui na minha frente e trazer esse conhecimento tão rico, tão poderoso para vocês. É a terapeuta Deise Zuliani. Ela é expert em terapias holísticas e constelação familiar sistêmica e financeira. Em sua jornada profissional, ela concluiu as seguintes especializações: Reiki, Feng Shui, mesa radiônica, florais de Saint-Germain, terapia de desbloqueio emocional, Body Mind Talk, PNL, professora do grande jogo de autoconhecimento, Mahalila, é isso? Mahalila, constelação familiar e financeira, terapias transdimensional, é isso? O poder do feminino e a libertação do masculino. Muito obrigada, Deise, pela tua participação. É uma honra ter você aqui comigo. Obrigada. E hoje nós vamos falar de um assunto que, como eu estava falando com você nos bastidores, ele é tão necessário, até porque nós não temos um conhecimento desde a infância, né, sobre gestão financeira. Então eu vejo que também um grande problema se encontra aí, porque as pessoas não conseguem, não sabem administrar o próprio dinheiro, seja nas suas empresas, né? Eu sou empresária e eu falo que das duas faculdades que eu fiz, a gente não aprende a ser empresário. A gente aprende a ser profissional, mas você se desenvolve, monta uma clínica, e aí vem toda a parte de gestão. Tudo que eu aprendi foi testando. Hoje, claro que a gente tem mais cursos disponíveis, né? Mas eu vejo que falta muito conhecimento desde a infância. Acho que as escolas precisam implementar essa educação financeira, colocando crenças, né, nessas crianças de que elas podem muito mais do que só o diploma, né? Porque eu vejo que nós somos condicionados a sermos profissionais, mas não empreendedores. E quando a gente fala de empresário, de empreendedor, a gente está falando de pessoas que estão dispostas a correr riscos, né? E para isso ela tem que se conhecer, ela tem que ter uma autoconfiança, ela tem que saber onde estão as crenças dela, que ela traz na ancestralidade, tem que ter todo esse conhecimento, porque ela vai lidar com dinheiro, ela vai lidar com pessoas, né, com funcionários, colaboradores, clientes. Então, e é um assunto que deixa as pessoas doentes. Quando eu vou fazer as avaliações para tratar com medicina chinesa, com PNL, a saúde mental das pessoas, em que eu faço uma anamnese,
a maioria das pessoas que estão passando por problemas emocionais, principalmente a ansiedade, né, que vem de um medo prévio, é o medo de não ter dinheiro. É o medo de não conseguir arcar com as responsabilidades financeiras, com a empresa, com os colaboradores. Tem sempre um medo. Por quê? Porque isso é muito profundo. A gente traz, muito, né? Então é um assunto muito importante. Eu vejo as pessoas hoje na internet buscando a fórmula mágica para ganhar dinheiro, para desbloquear o campo, né? Mas elas não têm um conhecimento de que não é sobre a abundância, é sobre a mudança que precisa ser feita. E não tem como a gente fazer uma mudança de personalidade, porque foi essa que criou a minha realidade financeira, se eu não sei o que precisa mudar, né? O que eu trago, qual é a minha história. E você trabalha com constelação. E aí você estava me contando, né, que você tem um foco, né, dentro de tudo que você estudou sobre a constelação financeira. Sim. Né, de outras gerações que a gente traz, enfim. Fala um pouquinho para mim da tua história profissional ligada ao dinheiro e à constelação familiar no que você me trouxe dentro da formação que você fez. Ok, vamos lá. A minha formação inicial é administradora. Meu pai tinha uma grande empresa, uma grande metalúrgica. Quando eu nasci, isso já existia. E eu sempre pensei que isso fosse ser o meu futuro, o meu, dos meus filhos, e eu fui estudar administração de empresa e trabalhei durante 17 anos com ele lá. E depois as coisas mudaram o percurso e assim, as áreas da terapia, as terapias foram chegando para mim. Eu nunca pensei em me tornar uma terapeuta naquela fase, nunca. Nem conhecia nada desse mundo holístico, nada. Era bem aquilo que a gente... Era quando eu era criança, você estuda, você vai em busca de uma profissão, você vai correr atrás para fazer aquilo dar certo, crescer da maneira que você pode, da maneira com as condições que você tem, vai estudar. Esse é o caminho que a gente conheceu, né? Você vai estudar para ver. Mas aí existe uma grande pegadinha, né, nisso, de que é claro que a gente estuda, é uma coisa que... É uma bênção na nossa vida. É um conhecimento, né? Para sempre. A gente nunca para de estudar. Da gente, ninguém tira. Só como tornar isso próspero na minha vida. Porque eu também não posso me tornar uma biblioteca ambulante, né? Só esse conhecimento para mim, sem conseguir colocar isso para a vida, mas ao mesmo tempo que isso gere uma abundância, mas não só no meu campo, né? Numa abundância coletiva. Porque quando eu me curo, como eu faço parte do todo, eu estou curando muitas pessoas ao meu redor, do meu sistema e também tudo que está ao meu redor, né? E só de ter condições de levar o conhecimento para frente, porque até para isso você precisa financeiramente, para você construir grandes projetos, né? De você levar isso para outros lugares. O dinheiro é importante para tudo. Só que, qual foi o erro? Não foi um erro, mas foi como as coisas aconteceram lá atrás. Buscar o dinheiro do lado de fora. A corrida atrás do dinheiro, né? Porque antes de existir a moeda propriamente dita, se existiam as trocas. Eram trocas de serviço, né? E aí veio a prata, começaram a criar... O dinheiro propriamente dito criou, as trocas começaram a acabar e era... o dinheiro que comandava. A moeda mesmo. E aí, papel, pronto, começou a corrida atrás do dinheiro. Sim. E aí trouxe esse poder totalmente descontrolado nas pessoas, que causa guerras, que causa tantos problemas, né? Por causa do dinheiro, e que de verdade, quando você alcança, porque você até pode alcançar, mas esse dinheiro não te traz felicidade. Ele não te preenche, né? Não. E aí, como é que fica nesse ponto, né? Por que que isso acontece? E o dinheiro é maravilhoso. Nunca vamos falar que ele é apenas uma consequência de algo. O dinheiro te abre portas. Porque você consegue fazer a sua entrega para a vida de uma maneira muito leve e tranquila. Porque, como você falou, o dinheiro gera muitas doenças. Sistemicamente, nós temos uma prioridade das áreas da nossa vida. Normalmente, as pessoas pensam
que a prioridade, principalmente para quem é casado, em primeiro lugar estão os filhos, não é assim? Só que não, né? Em primeiro lugar está o nosso trabalho. E muitas pessoas acham que em primeiro lugar está a saúde. Não existe essa fala, peça saúde, porque se você tem saúde, você dá conta de tudo. Mas o dinheiro te adoece, a falta dele te adoece. Então eu tenho que olhar para esse lado, né? Então a nossa lista de prioridade na vida, o primeiro é trabalho. Porque o quê? O trabalho te traz dignidade. O trabalho te dá poder e status e dinheiro. A gente trabalha para isso. Só que, claro, para algo que te preencha. Não esse poder que hoje está por aí, né? Que a gente vê que todo mundo só está querendo ter sucesso na internet e tudo aquilo, e que por trás disso é um grande vazio, né? É esse poder que te preenche, que você faz a sua entrega no seu trabalho com muita paixão. E quando eu faço isso... eu entro na frequência. Exatamente. Já encurtando todo um caminho, mas que a gente vai voltar e falar dele, como que eu abro o meu fluxo de abundância? O meu fluxo de abundância, ele está totalmente conectado com o fluxo do dar e receber, é a nossa troca. Só que nós aprendemos, nesse fluxo do dar e receber, que ele é uma via de duas mãos, não é? Eu dou algo para depois, em algum momento, receber algo em troca. E dentro da minha consciência limitada, quando eu entrego algo, lá no fundo, eu já estou querendo algo em troca. Aí eu entro nas barganhas. É como a gente faz muito nos relacionamentos. A gente se doa para o outro, se doa, se doa. Quando eu não recebo o que eu gostaria de receber do outro, quando chega a minha vez, vamos dizer, às vezes o outro não tem como te dar nada. E aí eu me magoo, eu me entristeço. E o que normalmente as pessoas fazem aí? Eu não faço mais nada por você. Cansei. Cruzo os braços, viro as costas e tchau. Aí existem dois erros que fecham o nosso fluxo de abundância. Por mais que eu estou fazendo isso dentro de um relacionamento, isso se chama pacto de vingança. É uma das grandes causas da escassez da humanidade. E é uma nomenclatura que pouca gente conhece. Quando eu falo isso no Instagram, as pessoas falam, mas eu não sou uma pessoa vingativa. Mas não é esse lado que eu estou falando. É o lado de que você, quando você não recebe o que você gostaria de receber, você se fecha para a vida. Fala, aqui eu não entrego mais, aqui eu não faço mais. Cruza os braços e vai embora. Quem em algum momento não atuou dessa maneira dentro de um relacionamento? E isso começa na infância. Toda vez que a criança não recebe algo dos pais que ela gostaria de receber, em primeiro lugar sempre é o amor, é o afeto, é a atenção, é o colo. E não é toda a família que consegue entregar isso, né? Porque quando nós nascemos, os pais são adultos. Eles têm uma vida de adulto. É isso. Tem trabalho, tem problemas. Eles já trazem as suas dores da infância, que provavelmente nunca foram curadas. Porque nas gerações para trás, não se ia em psicólogo. Eu sei que a pessoa já estava enlouquecida mesmo, não é isso? É isso. Tanto é que ficou uma fama de quem ia em psicólogo era só gente louca, né? Isso foi uma crença e um conceito muito errado, porque quem hoje na face da Terra não precisa de uma terapia? Todo mundo precisa. E se todo mundo tivesse esse olhar, o mundo estaria bem mais leve. Sim, né? Com certeza. Porque as guerras existem, os problemas existem, porque eu também vibro na minha raiva, no meu ódio, eu também jogo essas energias para fora, né? E eu contribuo para que tudo de ruim aconteça no mundo, né? Eu também sou um canal disso, mas eu posso me tornar um canal de outra coisa, né? Sim. Mas eu só vou conseguir no momento que eu paro e olho para minha história. Quando eu falo sobre amor, dinheiro é sinônimo de amor. As pessoas não entendem. O que é isso, né? O que é uma coisa e o que é outra? Porque dentro de nós foi passado esse conceito de que tudo é separado.
O trabalho é uma coisa, o relacionamento afetivo é outra coisa, não tem nada a ver. A minha família de origem é outra. As minhas amizades... E não. Se a gente para prestar atenção, quando uma área não vai bem na vida, normalmente as outras também não estão. Porque não é possível estar. Porque se eu tenho uma origem, que é aonde eu me nutri, que é a minha família de origem, meu pai, minha mãe, e o que está por trás deles também, né? Porque também depende muito de como meu pai e a minha mãe recebeu essa nutrição dos pais deles. Sim. E eles só vão passar para nós o que eles têm. Exatamente. Então, numa casa já que gerações passadas sempre houve muita violência, abandonos, pessoas que foram embora, pessoas que morreram cedo, que também causam grande trauma. Isso é passado de geração a geração. Exatamente. Se a gente parar para prestar atenção, a gente vai perceber quantas histórias se repetem de uma geração para outra. São padrões, né, que são repetidos. Exatamente. Só que está tudo no inconsciente, e quando as pessoas não têm esse conhecimento, elas ficam só replicando os programas que foram instalados e colocados, sem perceber que a realidade delas hoje é controlada pelo inconsciente, né? Pelos 95%. Bruce Lipton fala que até 98%, 99%. Eu acredito que muitas vezes é até 100%, viu? É, até 100%. Se eu estou totalmente ainda na dormência, eu sou 100% controlado pelo inconsciente. A pessoa com o consciente quer ser próspera, quer resolver a vida financeira dela, os relacionamentos, enfim, todas as áreas. Mas geralmente é o dinheiro, que é o que faz as pessoas escolherem o próprio trabalho. A gente não vê adolescentes falarem assim, qual que é a profissão que dá mais dinheiro? Né? E eu sempre falo, não existe a profissão que dá mais dinheiro. Existe a profissão que você escolhe com amor, que está dentro, que ela se encaixa com as tuas habilidades, com os teus talentos, porque isso vai te fazer com amor. Se ela está encaixada com quem você é, com a tua missão de vida, o que você veio fazer aqui, você vai entrar na frequência do dinheiro e você vai ser próspero profissionalmente. Com certeza. E aí você também vai ser próspero em outras áreas da vida, né? Mas a pessoa quer porque quer ter o dinheiro. Mas aí ela não consegue porque é o inconsciente que está controlando os comportamentos dela. Porque o inconsciente, eu sempre falo isso, o nosso corpo é o inconsciente. Todos os traumas estão armazenados no nosso corpo, né? O sistema nervoso, ele armazena experiências traumáticas junto com o inconsciente. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas como assim que o inconsciente é o corpo? Aí eu sempre dou um exemplo do dirigir. As pessoas me entendem. Quando você vai aprender a dirigir, você pensa, treina. São tantas informações, você fala, não vou conseguir, eu tenho que olhar aqui, olhar ali, mudar aqui, embreagem. Depois, cadê que você pensa para dirigir? É o teu inconsciente que te leva. Você pega estrada. Por quê? Porque o teu corpo é o teu inconsciente. E a gente armazena esses traumas, né, no sistema nervoso, no inconsciente, nos músculos. Então, a partir do momento que eu tenho esses programas com relação ao dinheiro, à escassez, de tudo que eu vi nessa existência, na minha criação, de tudo que eu trago da ancestralidade coletiva da minha família, de outras gerações, é o que vai determinar a minha realidade. Porque eu estou querendo mudar a minha realidade financeira com os meus 5%, mas é o meu corpo, que é a minha atitude, o meu comportamento, que vai me fazer continuar na mesma, criando sempre aquela realidade. E a minha frequência vibracional tá no corpo, porque o coração, que é o magnético, totalmente é o corpo. Então, o sentimento é a linguagem do corpo, né? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente entende que nós temos que olhar não só para dentro, como para a nossa história familiar. Totalmente. Né? E quantos filhos viram os pais brigarem por dinheiro? Desde pequeno. Você gravou tudo. Gravou tudo. O dinheiro, ele, nesses casos, ele se torna um ponto de discórdia na família. E aquela pessoa, aquela criança que ficou presenciando tudo aquilo, e muitas vezes já quando estava dentro da barriga da mãe, que além de a gente olhar o que está lá atrás, não é só a partir do momento
do momento que eu nasci Não. para frente, né? Esses 9 meses que eu fui gerada ali, o que os meus pais já viviam naquele momento? Como era a vida da minha mãe, principalmente da mãe, né? Porque tá lá dentro, né? Não tem como. Ela é a maior programadora. Exatamente. E ela carrega todas as histórias, né? Mas no espermatozoide do pai Também. já vem toda Memórias. a informação. Já Toda vem. a informação do pai, da Tá no ancestralidade dele. Então, assim, 50% de nós é pai do lado direito, 50% de nós é mãe do lado esquerdo. É homem e mulher. E você falou uma coisa muito importante sobre essa questão da frequência. Por que o pensar positivo não resolve? Porque se eu tenho um programa de escassez no meu interno, eu vou repetir 25 milhões de vezes por dia. Eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou próspera. Não vai resolver. Não vai. Porque eu não me sinto próspera. Exatamente, eu não me sinto. Tem algum lado da minha mente que sabe que o que eu estou falando é uma grande mentira. Porque não é a frequência que eu vibro, não é a frequência da abundância. Não é. E o dinheiro é uma frequência, É uma a prosperidade é uma... Todos os sentimentos são frequenciais. Todos. Tudo é frequência, né? E dá trabalho, né? Dá trabalho o autoconhecimento, esse autoconhecimento. Dá trabalho você ficar com a mente desperta e se percebendo o tempo todo. E quando você chegar de noite, na hora que você vai dormir, você ter o seu diário na cabeceira da sua cama, para você fazer uma avaliação do seu dia. É muito importante isso. Como eu reagi perante as situações que chegaram para mim? Eu fui reativa, eu briguei, eu me entristeci, eu me magoei. Por quê? Por quê? Aí você sai do automático. Não é culpa do outro. Um dos grandes problemas do ser humano, que isso tá ali impregnado na nossa psique, que é o que comanda tudo, é o sentimento de vitimismo. Mas eu não me sinto vítima. Se sente. Sim. Toda vez que eu reclamo de algo, eu estou me vitimizando. Se as pessoas pararem para analisar esse comportamento de julgamentos e de reclamações, eu estou me vitimizando. Porque eu estou colocando 100% a responsabilidade no outro. Sim. Daquilo que me acontece. Até na política. E olha que interessante. E o dinheiro não está nessa frequência. Nenhuma. Aí a gente fala que a vítima totalmente não a escassez. Cria não. abundância, só escassez. Ela cocria mais do mesmo, porque ela é vítima. Porque você sabe que o vitimista, ele quer aliados, né? Ele não quer se curar. Ele não quer sair dessa posição. Ele quer aliados, ele quer aquela pessoa que passa a mão na cabeça dele e fala, coitadinho de você. Então, um conselho para quem tem uma pessoa dessa ao lado... A gente não ajuda o outro quando a gente passa a mão na cabeça do outro e sente pena daquela pessoa. Aquela pessoa tem total capacidade, potencial para poder sair daquele lugar. Mas ela precisa querer e ela precisa reconhecer o ponto que ela se colocou. E o vitimismo já começa lá na infância. E às vezes esse vitimismo dentro de nós é porque eu vi a minha mãe sendo vítima, eu vi o meu pai sendo vítima, e é um comportamento que eu adquiri, porque os pais, eles ensinam não pelas falas, eles ensinam pelos comportamentos. Sim. Não adianta eu rezar um terço para uma criança todos os dias de manhã se o que eu faço é totalmente ao contrário daquilo. Eu sou um espelho para os meus filhos. Não é o que eu falo que ele vai repetir, é o que eu faço. São os exemplos, Exatamente. É o comportamento. É isso. É isso que vai ficar registrado, é isso que vai fazer aprender, porque nós aprendemos, até porque nós temos neurônios espelhos, né? Totalmente. Então a gente modela o outro, né? Você começa a andar com uma pessoa, tá sempre com ela e ela tem um sotaque específico. Repara na sua comunicação. Quando você percebe, você tá falando com o mesmo sotaque que ela. É isso mesmo. De andar junto, né? Porque nós somos sugestionáveis, né? Nosso sistema nervoso tem essa capacidade neurológica, né? E quando você fala essa questão de você... Tem gente que faz essas afirmações, né? De manhã.
faz os rituais, só que aí ao longo do dia ela entra no piloto automático, naquele condicionamento dos programas. Isso. E aí ela passa o dia reclamando, se vitimizando, enfim. Isso faz com que ela reforce todo aquele caminho neural da personalidade que ela trouxe ao longo da vida, que reforçou as crenças dela, de tudo que ela traz na ancestralidade, principalmente associando, né, com a infância, que foi reforçado na infância. E aí quando a gente fala de ser, que a gente não tem o que a gente quer, a gente tem o que a gente é, que é o ser, né, que é a nossa vibração, o que a gente está emanando. Eu vejo muito também, além da vítima, as pessoas elas têm uma crença muito forte do não merecimento. Ela quer faturar X, mas no fundo ela se sente culpada de, por exemplo, ganhar mais que os pais ganharam, de enriquecer, de se desenvolver, né? Porque é como se ela não estivesse honrando, porque ela vai ser julgada, porque ela mesma se julga, porque ela tem uma crença de não merecimento, que tem a ver com autoestima baixa também, com crença de capacidade. Sim. Muitas vezes ela não foi reconhecida na infância, os pais não deram essa validação para ela, ela não se sente capaz. E aí, quando ela vê, ela está repetindo o mesmo comportamento. Então, tem uma frase uma vez que eu vi, o Dr. Joe Dispenza, eu já li vários livros dele, ele associa neurociência com fisiologia e espiritualidade, né? E eu amo associar essa tríade. Nossa, foi um código para mim, isso funciona muito, quando ele fala assim, que para a gente destravar essa questão que a gente traz, né, da ancestralidade, das crenças que bloqueiam a nossa vida, a nossa prosperidade, são duas palavras muito importantes que quando você repete com consciência, ou seja, você está conectada com o sentido dessas palavras, por mais que você não saiba a raiz das suas crenças, automaticamente você vai ressignificando esse sentimento e você vai se tornando. Uma é o eu aceito, ou seja, quando eu aceito, eu saio do eu quero. Isso, exatamente. Então eu aceito e eu começo a acreditar inconscientemente que o universo está fazendo todo o propósito para minha missão de vida, porque eu já estou aceitando antes de receber. Exatamente. A gente vai entrar naquela questão da fé. Por que a fé é tão importante? Porque eu acredito para ver. Isso reforça a minha crença de merecimento, a minha crença de capacidade. Sim. Eu acredito em algo maior e aí eu saio do fundo do poço porque eu saí da vítima, né? Porque eu parei de ser vítima, eu passo a ser protagonista, eu trago para mim a autorresponsabilidade. Exatamente. Então, o eu aceito. E a outra, gente, pega esse código. Eu permito, eu me permito. Essa é a palavra. Eu me permito ser próspera, eu me permito. Porque quando eu começo a falar isso, sentindo, trazendo consciência, estado de presença, aí eu passo a sentir e o meu subconsciente vai buscar o que está lá enraizado, que até então não me permitia ser. E aí eu batia uma trava, eu batia um teto, o termômetro financeiro bate, a pessoa volta, perde tudo, ou ela não consegue sair daquele faturamento, né? Porque agora ela aceita, ela parou de correr atrás. Ela não está mais querendo, ela aceita, ela já agradece, porque ela já está reforçando a crença, a fé, né? Ela já soltou para o universo. E a outra eu me permito, porque se eu não me permitir... Não adianta eu ficar fazendo trilhões de cursos e repetindo milhares de afirmações, né? E da onde vem essa não permissão, né? As pessoas perguntam. E olha que incrível isso. Eu estava ali sentada, aguardando. Eu recebi uma mensagem de uma cliente minha falando sobre... ela fez um processo comigo essa semana, onde ela percebeu muitas coisas e a gente trabalhou. E ela veio falando, nossa, hoje eu fiz umas testagens comigo, porque ela também é uma terapeuta, ela conhece o caminho. E tudo que eu quero fazer, quando eu vi, eu não me permito. Isso. E ela ficou, uau, meu Deus, aí veio a pergunta, por que eu não me permito? Isso. Claro, existem muitos motivos. Eu vou dar alguns aqui, para as pessoas começarem, de repente, a fazer algumas ligações, uns links aí com as vidas delas. Vamos supor, as terapeutas, os terapeutas, que antigamente não existia essa palavra, né? Não.
O que a gente usava muito na ancestralidade? Os curandeiros e as curandeiras. Aquela pessoa que ia benzia, aquela pessoa que te dava umas ervas para você, passava umas ervas num machucado, fazia uma reza em cima de você. Isso é um grande poder espiritual, né? Só que como que era feito isso lá no passado? Às vezes elas não eram vistas e elas eram excluídas da família, porque pela crença poderia ser bruxaria. Isso, né? julgadas, né? Exatamente. E elas não cobravam por esse serviço. Elas recebiam muitas vezes só doações. A pessoa deixava lá 1 quilo de um alimento. Quando eu me torno terapeuta, em lealdade a elas, mas que eu não sei que eu tenho, como que eu vou me permitir cobrar pelo meu serviço? Então, por isso que tem terapeutas que cobram R$2.000 por uma constelação e tem terapeutas que cobram 50. Quem está certo e está errado? Não é uma questão de certo e errado, é uma questão de permissão. O quanto você se permite agora fazer diferente deles. Porque a lei do pertencimento, ela é tão forte dentro de nós, que se no meu inconsciente, o que está gravado, se eu ser diferente deles, eu não vou mais pertencer ao meu sistema. E não pertencer a um sistema é quase não sobreviver. Porque a gente traz nas memórias, gente, desde a época do Homem das Cavernas, exatamente, né? Porque ele sabia que ele precisava estar numa tribo, porque a chance de sobrevivência era muito maior. Então, eu dou sempre esse exemplo. Por isso que a gente tem essa necessidade sempre de estar em grupos, de ser aceitos, né? Por quê? Porque entra essa questão do pertencimento, mas por trás vem uma questão de sobrevivência do meu próprio sistema nervoso. Quantas vezes você não se colocou no quadrado do outro que era mais abaixo do seu, só para não ser diferente dele? Isso. Quantas vezes a gente fez isso e não percebeu? Então, essa autopercepção é muito importante, olhar para tudo isso. E uma outra situação que trava, né, o nosso fluir na vida, a nossa entrega. Porque muitas pessoas têm toda a capacidade, fez vários cursos, tem toda a informação, está tudo pronto dentro dela, mas ela não tem coragem de arriscar algo diferente. Porque vamos pensar que pode ser, sempre possibilidades, por isso que tem que investigar, há 2 gerações dela passada, ou de repente o próprio pai, ele investiu e faliu. E faliu. O que ficou gravado dentro dela? Que arriscar dá errado. Exatamente. Que mudar dá errado. E ela não vai sair do lugar. Não. E ela vai continuar sendo, de repente, uma pessoa CLT e tá tudo bem. Não é isso. Se ela for feliz. Mas, exatamente. Né? Mas se ela tem uma capacidade de empreender e ela tá presa pelo medo, porque eu posso fracassar, e muitas vezes fracassa mesmo. A maioria dos casos fracassa. E por que fracassa? Porque se o meu pai, ou o meu avô, ou o meu bisavô, eles não conseguiram, quem sou eu para conseguir? Porque dentro de uma hierarquia eles são maiores que eu. Tem uma frase que eu uso muito no campo sistêmico, que é você olhar para esses pais e para essa ancestralidade e mesmo que eu encontrar o meu lugar e mesmo que eu encontrar o meu valor e ser próspera, eu nunca vou ser nem maior e nem melhor do que vocês, apenas diferente. Isso. Isso é uma cura. É uma cura. Para você começar a se permitir. Porque isso vai ressignificar. Você nunca vai deixar de pertencer. De verdade, o não pertencimento, na minha concepção, é uma grande ilusão. Porque se você tem 50% de um pai dentro de você, mesmo que você nunca tenha conhecido esse pai, e 50% de uma mãe, você pertence a uma família. Ninguém aqui nasceu de chocadeira. É isso aí. Não tem. A questão é o sentimento. O sentimento de pertencimento é o que faz a diferença. Eu pertenço a essa família do jeito que ela é. Sim. E aceitar as suas histórias. Isso vai trazer
os seus pais. O merecimento também. Exatamente. A questão de merecimento, é isso que faz uma pessoa cobrar 2.000 e outra 50. O que eu mereço? E uma das coisas que trava muito a prosperidade, porque eu saio da minha posição de força, porque só na minha posição de força eu tenho força para ir para a vida e prosperar. É quando eu julgo e critico os meus pais. Se eu não concordo com a maneira que eles fizeram, se eu achei que eu faria melhor do que eles. E às vezes aquele pai está longe de ser um pai modelo, mas foi o pai que ele conseguiu ser para você. Sim, que ele sabia. E se eu não sair dessa posição de julgador desses pais, qual é a grande profundidade, o grande bloqueio? Quando eu não aceito a minha origem, eu estou recusando a vida. Porque a minha vida veio a partir deles. Lógico. Eles me deram passagem. Exatamente. Se não fosse eles, eu falei isso para uma paciente esses dias, que não aceitava os pais. Mas se não fosse eles, você não estaria aqui na minha frente agora. O dinheiro nunca vai chegar para uma pessoa que tem esse ódio no coração da própria história e desses pais. E da origem. E tudo bem, a gente sabe que tem histórias pesadas, traumáticas, e ninguém está falando que você tem que passar por cima disso e amar os seus pais. A visão sistêmica nunca vai pedir para um filho amar o pai e a mãe. É forte isso. Olha, não é uma fala minha, eu já digo, é uma fala de Bert, é uma fala da visão sistêmica. Ele fala o quê? Então vamos lá, fala. Sabe por quê? Filhos são recebedores, não são doadores. Eu recebi a vida. Eu não sou obrigada a amar os meus pais. A amar é outra coisa. Que forte, qual que é a minha obrigação? O meu dever, não vou chamar de obrigação. Honrar essa vida que você recebeu deles. Eu suspeitei que fosse. E aceitar esses pais do jeito que eles são. Não importa o que aconteceu. Mesmo que você não consiga conviver com eles. E às vezes não dá. Não dá para conviver. Porque às vezes existem pais abusadores. Tem. E você... Vamos supor que você é separada. Você não vai deixar o seu filho, sendo que esse pai desse seu filho é abusador. Você não vai pôr essa criança em risco. Então, existem casos e casos, né? Mas, independente do que aquele pai é adoecido, existe uma origem por trás dele, e eu tenho que apenas agradecer, porque do jeito que foi, ele me deu uma vida. E depois que eu sou adulto, a vida é minha. Eu não preciso mais da bênção, eu não preciso mais da aprovação dos pais. Outro lugar que a pessoa não prospera nunca é quando ela está ali no meio desses pais ainda na fase adulta. Quando eu ou estou cobrando algo que eu achei que eu não recebi da infância, olha, eu vou te falar que a maioria das pessoas tem isso. Em algum momento, a criança sempre acha que não recebeu o que ela queria receber naquele momento. Ela entra no sentimento de rejeição e abandono. Isso todo mundo tem, em algum nível. Mesmo numa família modelo doriana. Só que, a partir dali, eu começo a criar outros modelos dentro de mim. O sentimento de rejeição é a ferida original do ser humano. Todo mundo tem em algum nível. E a partir dela, eu vou me transformando em uma outra coisa, não aquilo que eu nasci para ser. É isso aí. Porque se eu me sinto rejeitada, é aquilo que você falou. Eu vou me transformar numa persona para ser aceita. E aquela pessoa não sou eu. E muitas vezes eu me torno aquela pessoa boazinha demais, que está ali disponível o tempo todo para todo mundo. Aí as pessoas falam para mim, quando eu falo sobre a entrega, que é a lei do equilíbrio, né? Nossa, mas eu sou tão boazinha, eu faço tudo, eu sou sempre disponível. Eu falei, aí está o seu erro. Porque e você nessa história? Você está se respeitando? Porque enquanto eu não me respeito, eu também não vou prosperar. Porque eu estou em autoabuso comigo mesma. Sim. Como que eu abro a minha energia de prosperidade? E o dinheiro é apenas... Que é o dar e receber, né? Ele é um veículo disso. Ele é uma moeda de troca, né? É muito profundo. É muito Tem profundo. muita coisa para falar sobre isso. E assim, por que o dinheiro é a troca, né?
por que o dinheiro ficou a troca? As pessoas falam, ai, mas parece um castigo, parece uma maldição. Todo mundo vem falando, eu acho que eu tenho uma maldição na família. Às vezes, uma praga, algo que aconteceu lá atrás, pode sim ter se tornado uma maldição. Mas às vezes a própria história e o que ela absorveu dentro dela é a própria maldição dela. É, isso aí. E que não tem nada a ver ela ir num centro espírita e fazer qualquer trabalho para desfazer isso, entende? Sim. É por isso que tem que olhar para dentro. Tem. Porque quando você está firme no seu alto valor, você sabe quem você é. Você sabe como você entrega. O que você entrega não tem nada do lado externo que te atinge. É isso aí. Porque você entrou numa vibração, né? Que não é a mesma da vibração de quem está tentando fazer mal para você. Exatamente. Você não se conecta, né? Porque nada é por acaso. Nada. Tudo vibra, né? Tudo é feito de átomos, nós somos feitos de átomos, então tudo se conecta. Por isso que a gente fala assim, nossa, quando você aprende isso, que você faz essa busca, que você está todos os dias de maneira consciente, sendo intencional, para você reprogramar esses padrões, né? Porque não é só fazer de manhã, é continuar consciente ao longo do dia, fazendo micropausas, mudando. Porque cada vez que você muda o comportamento, o que você está fazendo com o seu cérebro? Porque se você mudar o cérebro, você muda a sua vida, porque você muda a sua fisiologia, muda o corpo, muda a vibração, porque muda o sentimento. Então, quando você começa a ficar consciente que você para de agir no piloto automático, só replicando esses comportamentos, né, que vêm desses programas, você para de reforçar esses circuitos neurais. Então, eles param de vir de maneira automática. Sim. E aí você fica cada vez mais consciente, porque você mudou o comportamento, fez uma nova conexão, porque eu falo que o nosso maior presente foi a neuroplasticidade que Deus nos deu. Nossa, que é a capacidade que o cérebro tem de fazer novas conexões através de novos aprendizados que vêm de novos comportamentos. Mas para eu fazer uma neuroplasticidade, eu tenho que ser intencional. Então, como que eu começo a reprogramar o meu inconsciente sem saber o que está no meu inconsciente? Analisando o meu comportamento. Exatamente. O diálogo interno, o que eu falo para mim, as minhas crenças, os meus valores, começando pelo merecimento. Eu falo muito para a gente olhar para as crenças religiosas, porque a gente traz enraizado, e né? De várias vertentes, porque vem da ancestralidade e da sociedade. Isso é forte demais, demais. Eu gosto de dar um exemplo, que foi um outro código que caiu para mim, que eu comecei a analisar o simples fato de eu afirmar que eu sou pecadora. Até na própria oração da Ave Maria, para quem vem da Igreja Católica, rogai por nós os pecadores. Aí você imagina, a vozinha, eu cresci vendo a avó, era o rosário, 3/3. A minha família também. E o cérebro aprende por repetição. Exatamente. É assim que você fez esses caminhos neurais, através do comportamento, rezando, falando, né? E aí você repete, fixou esses caminhos neurais. E uma outra coisa que eu preciso voltar, para vocês entenderem um pouquinho melhor, com relação a gente fala de mudar esses padrões, quando você para de repetir esses comportamentos, o que você faz? Existe a poda neural. Então, neurônios que não disparam mais juntos não se conectam mais. É isso que a neurociência fala. Então, se eu começo a mudar o meu comportamento porque eu estou consciente do que eu penso, do que eu falo, de como que eu me comporto, eu não vou ter mais aqueles programas rodando. Eles vão enfraquecendo. E aí a minha realidade vai começar a mudar. Sim. Agora vamos pro terço. Aí você cresceu lá, vem da avó, rosário, 3/3. E ela fazia tu rezar junto. Os pecadores, rogai por nós. Porque eu falo, rogai por nós os filhos de Deus. Eu mudei isso aí. Então, quando eu era católica, reza, repete. Os pecadores. Se eu sou pecadora, eu não mereço. Exatamente. Eu não sou merecedora de coisas boas, porque eu sou pecadora. Aí eu tenho uma fé muito grande em Jesus. Admiro muito tudo que ele fez, o mestre que ele foi, enfim. Aí eu vejo ele crucificado. Ele fala assim, como que um homem bom... olha o que fizeram com ele. Ainda. Aí eu escuto o quê? Que eu botei ele ali.
Essa é a crença. Exatamente. Eu tô falando mentira aqui? Não, nenhuma. Você colocou ele na cruz, tá escancarado, e tu ainda é pecadora. Aí o meu inconsciente, ó, porque a criança responde até os 7, 8 anos, ela tá numa onda cerebral baixa da hipnose, ela não tem consciência. Nenhuma. Por isso que ela pula da janela e não sabe nem que vai morrer. Exatamente. Então, por isso que a criança é uma esponja. Aquilo foi. Aí você cresce uma adulta religiosa. Ah, eu quero prosperar. Mas não vai, tu não é pecadora? Como é que tu vai querer ganhar mais dinheiro, ser próspera, ter um carro bom, morar numa casa que você quer, uma mansão? Vamos pensar alto aqui, né? Ai, viajar o mundo todo, ganhar milhões. Mas eu sou pecadora, eu crucifiquei aquele homem tão bom. Não mereço. Aí eu vou dar sempre um passo para trás, um tiro no pé, com o meu inconsciente, né? Olha que coisa! Olha, eu falo que a gente tem que fazer isso lá no meu passado, porque eu vim de uma família metade católica, metade espírita. Nossa! Então, quando eu era criança, bem criança, de ir muito nas igrejas, naquela época, da forma que as missas eram rezadas, né? Bem exatamente nos terços de que eu sou pecadora, eu gravei dentro de mim que Deus era algo punidor. E eu me lembro de quando eu era bem pequena, eu acho que na faixa de 3, 4 anos, quando eu achava que eu tinha feito alguma coisa errada e que eu poderia tomar uma bronca, eu me colocava atrás da porta do banheiro, porque eu achava que lá Deus não estava me vendo para me castigar. Ai, gente, olha que judiação. Você entende como que cresce isso? E aí eu falo, olha, faz uma lista de tudo aquilo que você escutou, para você identificar suas crenças. Porque a gente só consegue começar a ressignificar quando eu entendi que aquilo está dentro de mim. Dinheiro é sujo, rico não entra no céu. Olha essa frase, olha o que a gente fala muito, eu não me dou ao luxo de... Gente, não me dou ao luxo. Por que eu não me dou? Porque eu não mereço. Me dou ao luxo de ir naquele restaurante comer aquele camarão. Porque eu não mereço. Entendi. Porque eu sou pecadora. Mas olha isso são frases que a gente replica de tanto que a gente escutou, isso é tão profundo, Deise, que isso vai reverberar em todas as áreas da vida. Porque todas. Se eu sou pecadora, exatamente. Eu fiz isso com Jesus, eu não mereço. Então, assim, nem da minha saúde inconscientemente exatamente. Eu vou cuidar. Eu não vou, mesmo que eu possa pagar um tratamento com um profissional que eu sei que vai resolver o meu problema, eu não vou. Eu opto por ir no convênio ou nem me tratar. Porque eu acho caro aquele tratamento. Porque caro para minha saúde, para o meu corpo físico, que é o meu veículo. Que te sustenta aqui. Eu posso. Tem gente que pode e não tem essa opção. Porque no inconsciente, ela não merece aquilo, aquele autocuidado, aquele luxo, que para ela é luxo, né? Um salão de beleza, né? Uma roupa bonita, uma viagem, um carro, tudo vem enraizado. Você sabe que outro dia eu estava explicando isso para o meu pai, porque com esses estudos eu comecei a identificar coisas que eu escutei na infância que justificavam alguns comportamentos, né, durante a minha vida. E eu estava comentando isso com ele, explicando para ele o que é isso, o que é inconsciente, o que são padrões, o que ele trouxe, trazendo para ele clareza, autoconhecimento. Ele está bem velhinho. E aí ele ficou me escutando. Eu falei, pai, o que eu estou falando para você aqui, eu não estou te julgando ou reclamando das coisas que você me passou. Você me passou porque você não sabia. Agora eu estou te trazendo esse conhecimento e eu quero te explicar porque eu também passei isso para o meu filho. Até os 7, 8 anos dele, depois que eu descobri, que eu aprendi, que eu despertei a consciência, identifiquei de onde vinham esses padrões, eu passei a fazer totalmente diferente com o meu filho. E eu lembro de várias coisas que ele falava com relação a luxo. Quando eu tirei carta, que alguns anos depois que eu fui começar a comprar os meus próprios carros com o meu trabalho, no começo era o carro dele que ele me deu, um carro simples, mecânico, básico, pagou os meus estudos, aí eu comecei a trabalhar e tal, e eu sempre gostava de levar ele comigo, né, porque a gente tinha aquela referência do pai, né, tudo, para ele ter um orgulho, e eu lembro bem, isso ficou enraizado. Naquele momento, não ficou, mas depois eu percebi que alguns padrões meus vinham dessa frase que ele falou para mim,
que eu consegui me lembrar, o meu subconsciente me trouxe exatamente quando foi, qual carro foi. Eu tinha condições de ter um carro automático. Eu ganhava para isso. E era o meu sonho, porque eu vinha de carro mecânico, né? E eu adoro dirigir, e levei ele. Quando ele viu o carro, ele pegou no meu braço e falou assim, para que você vai pegar esse carro completo? Carro não é luxo. Você não precisa de um carro desse. Olha que coisa. Ele fez por maldade? Não, era a crença dele. O que eu fiz? Comprei o básico. Olha lá. Puta da vida. Eu lembro Mas bem, aí você depois... você falou uma frase que foi muito interessante e que eu vou prestando atenção, né? Eu trazia o meu pai para ele ter orgulho. Sim. Olha quanto tempo a gente vive para suprir as expectativas desses pais. Sim. E quanto eu escolho coisas no meu caminho que não é por mim. Não é por mim. É por eles. É como se eu quisesse mostrar para ele que todo o investimento que ele fez com sacrifício, porque ele pagou as minhas 2 faculdades com muito sacrifício, muito. E eu lembro disso, entendeu? De ver na prática o quanto que ele se sacrificou para pagar. Então era como se eu estivesse mostrando para ele, olha, valeu a pena. Foi por sua causa que eu tô prosperando para ter algo que eu vejo que eu mereço. Aí ele vai lá e joga areia. Não. Você não precisa. E depois, eu não levando mais ele, tiveram outros episódios que eu sempre dava um passo atrás. Na hora de eu fechar, eu não fechava o carro que eu queria, que eu, com os meus 5%, achava que merecia. Mas os meus 95% faziam eu tomar uma atitude. Exatamente. Porque no fundo eu não merecia, porque numa hierarquia, o meu pai é maior que eu. E ele disse... que eu não preciso de um carro desse. É a maior autoridade na nossa vida, carro o pai e a mãe. não é luxo. Exatamente. Olha que coisa. E é assim que as pessoas seguem para a vida. Só que tem uma primeira coisa que eu tenho que olhar, né? Para que eu consiga perceber tudo isso dentro de mim, eu tenho que me permitir ser vulnerável. Porque o que a gente aprendeu sobre vulnerabilidade? Que ser vulnerável é ser fraco. Então eu aprendi que eu tenho que ser forte na vida para poder dar conta. Não é? Não é assim que as pessoas vão? Você tem que ser forte. As mulheres falam... As mulheres. Mulher guerreira. Elas falam isso de boca cheia. Não. Mulher guerreira é porque ainda está querendo mostrar para o pai que é boa o bastante para ele. Entende? É isso. E a gente pode ativar esse arquétipo do guerreiro dentro de nós... Mas a nossa força pode ser em uma leveza. Não precisa ser na força da luta e da guerra, como a gente aprendeu, como está enraizado no nosso DNA, né? Porque as guerras e as lutas acontecem no mundo ainda, mas a nossa ancestralidade passou isso há bem pouco tempo de nós. Há muito pouco tempo. Então, isso é muito presente dentro de nós, né? Por isso que ainda mais quem tem família que fez imigração, que saiu de outros países e vieram para cá, ou que saíram daqui e foram para outros, quantas coisas aconteciam no meio do caminho? O que é deixar isso para trás? O que é você deixar uma terra para trás quando você precisou deixar aquilo por guerra e por fome? E você sabia que nunca mais, provavelmente, você ia rever os seus familiares. Porque naquela época não era possível, ninguém tomava um avião. Ou seja, arriscar tá muito relacionado com sofrimento. Exatamente. Com luta, com dificuldade. Muito. E tem uma outra coisa que o ser humano ficou achando que isso é bonito falar. Não é? Que isso é uma glória você falar que você ganha o seu dinheiro com muita luta e suor. As pessoas já acham o máximo falar isso. E eu também achei durante muito tempo. Porque foi como aprendemos. Sim, e você reforça isso. Mas e vai sempre... dá para ser na leveza. Dá para ser na leveza. Só que eu tenho que me desconstruir. E a primeira coisa é eu tenho que tirar minha máscara do orgulho para que eu reconheça as minhas dores, as minhas feridas e todas essas crenças e limitações que eu adquiri ao longo da minha existência. Porque a primeira reação do ser humano é: imagina, eu não sou assim. É o rebate.
né? É a não aceitação de que não, eu não sou dessa maneira, não, eu não faço isso, não, a culpa não é minha. Então, assim, eu tenho que quebrar, porque a máscara do orgulho, ela entrou como uma proteção de um sentimento de inferioridade. Você pode perceber que as pessoas que têm essa superioridade, né, essa arrogância, lá no fundo, se você olhar para a história dela, existe um vazio muito grande. É um abismo. Mas ela não pode se mostrar para a vida daquela forma e nem para as pessoas. Porque o que ela entende sobre aquilo é que ela não vai sobreviver nesse mundo sendo uma pessoa fraca. Se ela for fraca. Então ela não reconhece nem para ela mesma as suas dores. Então eu tenho que começar a olhar nos meus olhos, no espelho. Esse exercício é tão poderoso, né? Menina! Esse exercício do espelho, a gente já falou várias vezes aqui, o quanto que ele é poderoso. O quanto ele é difícil. No começo, você fala manter os olhos para você mesma perante o espelho. Você fala com a sua própria alma. É muito profundo. Muito. Olha, então, pegando o tema do nosso bate-papo aqui, como se tornar um imã, né, desse dinheiro, primeiramente, olhe para a sua história. Olhe para os seus pais. Como era a vida deles, como eram as crenças deles sobre os dinheiros, sobre o dinheiro. Pesquisa um pouquinho na sua história, como é que foi o dinheiro lá para trás. Se houve roubo, se houve falência, se houve fracassos, porque tudo isso pode estar aí gravado no seu DNA. No seu campo. E eles não prosperaram, você não vai se permitir prosperar. É isso aí. E ver o que você está fazendo da sua vida com todas essas crenças. Sempre a crença. Qual é a área da vida que você não está feliz com os resultados? Anota. Traz consciência. Sai do piloto automático. E aí, anota as crenças. Tudo que você acredita com convicção absoluta sobre aquela área da vida. Comece a escrever. Também é um exercício muito poderoso, porque quando você faz isso, você não é mais a pessoa que está sendo controlada pelos programas que estão rodando. Você vai ser agora a pessoa que controla os programas. Exatamente. Porque você tem consciência de quais são os programas. Agora você sabe o que precisa mudar. Porque isso não é a tua verdade, foi o que passaram para você. Também, eu sempre falo que nós somos programados pelos P's, né? Pais, professores, padres, pastores e políticos. É verdade. Os P's. É isso mesmo. Então a gente tem que olhar para isso, né? E é todo santo dia você vai mudando, você vai reprogramando, você vai fazendo novas conexões, porque isso é ciência, nós temos a neuroplasticidade, né? Mas eu tenho que saber, eu tenho que ser intencional, proposital, mudando esse comportamento. Por isso que é tão importante a gente treinar o estado de presença, viver o presente. Muito. Sair desse futuro, buscando sempre o amanhã que não existe. E presa no passado, né, com mágoa dos pais, não honra os pais. Você vê, olha como isso é libertador, trazer para o meu pai essa clareza, que isso vai fazer com que ele se conheça, porque ele nem percebia que ele fez isso comigo. E por que ele fez isso comigo? Aí ele foi ver que porque o pai dele falava isso para ele. Tinha. Exatamente. E eu falo isso sem mágoa alguma, porque eu ressignifiquei, eu não vi isso como ele acreditava que eu não merecia. Não, ele não. No filtro dele, nas crenças dele, ele achava que carro não era luxo. E aí ele me colocou uma crença de que eu não mereço ter um carro melhor, mais confortável, porque luxo para mim não tem que ter. E aí vem a culpa quando você adquire. Exatamente. E você sabe que isso é um sabotador num nível... Nível muito alto. Porque você muitas vezes pode falar, não, eu mereço, eu vou e compro. Mas se você não ressignificou isso, essa culpa dentro de você, você pode sofrer um acidente com esse carro, você pode dar uma perda total nesse carro, esse carro pode ser roubado de você... Porque o que está comandando é o seu interno e ele interfere em todas as vibração nossas coisas. Do campo. Exatamente. Né? Porque você emite e aí você traz o cérebro e o coração. Né? E você sabe que isso é tão importante de você reconhecer, porque quando as pessoas não estão conectadas com elas e com tudo isso que está acontecendo,
ela pode, na limitação mental que ela tem, achar que o pai colocou uma praga nela. É isso aí. Ou que tem inveja de outras, ou que outras pessoas estão invejando ela. É inveja. E aí ela já compra o carro ou a casa acreditando. Exatamente. Olha como isso é profundo. Por ela ter essa crença, né, de não merecer, ela já adquire aquele bem com medo, vibrando no medo. Exatamente. Porque ela tá acreditando que como ela não merece, ela tá fazendo algo errado. É muito para ela. E se é muito para ela, as pessoas vão olhar e vão invejá-la. E vão rogar praga, e ela vai atrair coisas ruins. E aí pede para a espiritualidade resolver, manda benzer o carro. Não, mas é você. Exatamente. O carro ele está dentro do teu campo eletromagnético. É a tua vibração que está ali. Né? Inteiramente. Para qualquer objeto que é seu, para sua casa. Tem uma questão nisso, porque é uma base espiritual muito forte, que a gente precisa olhar. Que hoje, nesse boom que está acontecendo no planeta, toda essa dispensação energética que acontece no planeta, né? E muitas coisas estão acontecendo num movimento muito rápido hoje, né? Muito. É incrível. É algo que, assim, você pensa, dali a pouco o negócio está acontecendo. Então tem que tomar muito cuidado com o que pensa, né? Sim. Só que, pegando esse exemplo do carro, o que fica na minha vida e por que muitas coisas que eu construo não fica? Eu preciso ver a maneira que eu construo. Eu estou construindo a partir do meu ego? Ou eu estou construindo porque realmente aquilo vai suprir uma necessidade real que é minha? E de tudo aquilo à minha volta. Eu quero um carro bacana e você merece todo o carro que você quiser. Mas você quer esse carro para te dar conforto. Isso, ou para mostrar que tem o carro. Ou para mostrar para o outro. Se for para mostrar para o outro esse carro, você vai falar que ele foi amaldiçoado, mas não foi. Não foi. A vida está ensinando para você que tudo que a gente constrói pelo ego não tem base e ele não vai sustentar na sua vida. Não sustenta. Ó, vou parar aqui que deu 1 hora. E nós vamos continuar esse episódio na semana que vem, porque eu tenho certeza que ele vai contribuir muito para a sua vida, porque são muitos temas envolvidos e esse conhecimento liberta, né, Deise? Liberta. Totalmente. Porque faz a gente entender onde estão as nossas travas, faz com que a gente ressignifique e libere perdão. São várias áreas, né? Várias situações que vão sendo liberadas. Neste livro que eu te dei. Ela me trouxe um livro, gente, ó. Abundância Financeira, Movimentos da Abundância Financeira. 14 aprendizados da constelação financeira para libertar seu potencial. Cada capítulo desse livro existe um emaranhado sistêmico e biográfico que pode estar te impedindo de ter a prosperidade que você almeja na vida. E não só financeira. Em todas as áreas. Em outras áreas também. Aí nós vamos continuar o próximo episódio, que vai ser o 95, falando exatamente sobre isso. Então aqui nós estamos dando o exemplo do carro, do dinheiro, né, de ganhar e perder tudo. Por isso que tem pessoas que ganham na loteria e perde tudo, a gente vai falar sobre isso. Como também de relacionamentos. Por que você atrai sempre o mesmo tipo de relacionamento que você, com os seus 5%, não quer e você não entende por que você fala que você tem um dedo podre para relacionamento? Essa palavra é o que todo mundo diz. Né? Tá, então nós vamos trazer isso no próximo episódio para a gente continuar, que será o da próxima quarta-feira, às 20 horas. Quero agradecer a sua audiência nesse aqui. Eu espero do fundo do meu coração que você exerça a lei do receber e do dar. Agora eu inverti, porque você está recebendo esse conhecimento, então como que você vai retribuir
com todo o universo, porque todos nós estamos conectados. Tudo que você faz para o outro está fazendo para você, porque nós todos estamos conectados. Você tem que dar o seu curtir aqui nesse episódio, escrever um comentário, compartilhar, levar esse conhecimento libertador para outras pessoas. Porque quando você faz isso, você mostra para o universo, mostra para o seu inconsciente que você é merecedor. Né, Deise? Total. De toda a abundância, porque você recebeu e você está passando adiante também. E a plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante e também vai ajudar outras pessoas. Então, eu espero que você tenha essa atitude, esse comportamento, para você reforçar esses circuitos neurais, fazer essa mudança. E lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais e até o próximo episódio, que será a continuação desse.